Dr. Ricardo Fenelon Júnior é diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, membro do Comitê Jurídico de Organização da Aviação Civil Internacional, que é o ACI. Antes de ingressar na ANAC, atuou como advogado em renomados escritórios de advocacia na área de direito administrativo, direito aeronáutico e direito regulatório. É mestre em direito pela Georgetown University, com foco em direito aeronáutico, arbitragem e direito econômico. Especialista em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em direito processual civil pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Possui certificado em aquisição, financiamento e seguro de aeronaves pela Associação Internacional de Transporte Aéreo, da IATA, e em arbitragem e resolução de conflitos pela Georgetown Law Center. Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui hoje. Inicialmente, agradecer ao Dr. Antônio, grande amigo, parabenizar mais uma vez por esse brilhante trabalho à frente da Comissão de Direito Aeronáutico, propondo debates importantíssimos como o de hoje. Eu vou direto à apresentação, é um prazer também estar aqui na mesa com colegas tão qualificados. Mas vou direto à apresentação porque o tempo é curto e o tema é apaixonante e complexo. Pode parecer estranho que o tema hoje aqui é capital estrangeiro, né? Mas por que então que ele vai começar falando da evolução do mercado? Eu queria mostrar rapidamente o que acontece quando a gente implementa medidas para estimular a concorrência. A última vez que eu vim aqui nessa comissão, eu fiz essa mesma pergunta de quantas passagens aéreas abaixo de R$100 eram vendidas em 2002. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui da última vez, mas alguém tem ideia de quantas passagens eram? Zero, nenhuma. Quando a gente olha a evolução do mercado, 17 anos depois, no caso aqui 15 anos depois, né? Porque os últimos dados consolidados que a gente tem é de 2017, 2018, está quase pronto. A gente passou passagens de R$100, hoje 2017 em torno de 7%, e passagens abaixo de R$300, quase 53% de todas as passagens comercializadas no Brasil. Então, para fazer um resumo do que aconteceu, a gente tinha uma tarifa média em 2002, já colocando inflação e tudo, para fazer uma comparação mais precisa, de R$700. 15 anos depois, isso caiu praticamente pela metade para em torno de 350. Enquanto isso, o número de passageiros praticamente triplicou, fomos de 38 milhões para 113 milhões. Por que será que isso aconteceu, né? Óbvio que não tem uma resposta única e o mercado de aviação ele é extremamente dinâmico. Mas um dos motivos foi a desregulamentação do setor e várias medidas para estimular a concorrência. Quando a gente pega o histórico dessas discussões, a primeira vez que se falou em liberar a tarifa no Brasil, todo mundo falou, pelo amor de Deus, não faz isso, porque daí a tarifa vai ser muito cara. Não libera a tarifa internacional, porque as empresas aéreas brasileiras vão quebrar. E o que a gente percebe ao longo do tempo é exatamente o contrário. O número de passageiros, como está óbvio aqui no gráfico, só aumentou. Mas bom, capital estrangeiro. Eu queria começar explicando do que se trata essa discussão. Porque muitas vezes a gente se confunde em vários outros assuntos que têm a ver com questões internacionais e que não dizem respeito ao que a gente está discutindo aqui hoje. Então, até a medida provisória de dezembro do ano passado, o que valia era o Código Brasileiro de Aeronáutica, que dizia que 20%, o investimento em empresas brasileiras está limitado a 20% de capital estrangeiro. E o que a medida provisória propõe e que está em vigor, por enquanto, é que ficam revogados esses artigos, ou seja, não teríamos mais nenhum limite. A partir da aprovação da medida provisória, hoje já seria possível, mas de forma permanente, a partir da aprovação da medida provisória, poderíamos ter 100% de capital estrangeiro. Uma dúvida que sempre surge, isso significa cabotagem? Significa que a American Airlines poderia fazer um voo entre São Paulo e Rio de Janeiro? De forma alguma, não tem absolutamente nada a ver com isso.
O que a gente está tratando aqui é capital em empresa brasileira. E isso faz uma diferença muito grande. Porque, vamos supor que a American Airlines quisesse montar uma empresa no Brasil. Ela teria que montar uma empresa brasileira, seguindo as regras brasileiras, seguindo a legislação trabalhista brasileira, tributária brasileira, enfim, empresa brasileira. Então, cabotagem de jeito nenhum. Significa a possibilidade de termos pilotos, comissários, enfim, aeronautas estrangeiros? Também de forma alguma. A lei do aeronauta permanece a mesma. Ela diz que o exercício das profissões é privativo a brasileiros natos ou naturalizados. E essa lei permanece em vigor, foi atualizada recentemente, em 2017, então não altera nada nas relações trabalhistas. Céus abertos tem a ver com capital estrangeiro? Também não tem a ver. Céus abertos são acordos internacionais entre países. Então, por exemplo, hoje tem um determinado número de frequências que as empresas brasileiras podem voar para a Argentina e que as empresas argentinas podem voar para o Brasil. A alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica em relação à capital altera alguma coisa em relação aos acordos internacionais? De forma alguma. Os acordos permanecem os mesmos. Então, eu vou dar o mesmo exemplo. A American Airlines montou uma empresa brasileira no Brasil, AA Brasil. Ela vai poder voar para a Argentina? Vai depender de como está o limite de frequências no acordo Brasil e Argentina. É porque muitas vezes nas discussões, inclusive no Congresso, na sociedade, a gente percebe que essas questões se misturam e elas não têm absolutamente nada a ver. O que a gente está falando aqui é de capital das empresas. De onde vem o dinheiro? Segurança nacional é outro argumento, desculpa aqui, não quero de forma alguma ser prepotente, mas na minha opinião, ultrapassado. Porque dizem que em caso de guerra, os militares poderiam utilizar as aeronaves brasileiras. Para mim isso não faz o menor sentido. E mais que isso, o que a gente percebe é que hoje a frota nacional das 4 maiores empresas, ela é majoritariamente leasing. E majoritariamente leasing operacional, que se assemelha a um aluguel. Então é mais um argumento que não procede. Só para dar alguns exemplos, como todos os senhores e as senhoras sabem, nos últimos anos nós passamos por uma crise econômica muito séria no Brasil e o mercado de aviação, como sempre, sofre muito, é diretamente afetado. E para continuar rebatendo esse argumento de segurança nacional, de mobilidade da frota, o que a gente percebeu durante a crise é que todas as empresas fizeram movimento com a sua frota. Uma mandou 20 aeronaves para fora, a outra deixou de receber 10. Tem uma notícia aqui que, se você somar o que as empresas deixaram de receber ou devolveram, daria uma frota do que era a menor empresa na época, em torno de 50 aviões. Então, assim, já existe essa mobilidade. Então, eu não vejo como uma empresa que for formada no Brasil, e a gente sabe que montar empresa no Brasil não é fácil, qualquer um teria muito trabalho, ela teria essa mobilidade do mesmo jeito, da mesma forma que as que aqui estão hoje já têm. Um argumento muito interessante também sobre capital estrangeiro, que a gente escuta nas discussões mas nos Estados Unidos também não pode. Lá o capital também é limitado. Eu acho que, nesse ponto, a gente tem que olhar a nossa realidade. Tem um argumento muito bom, lá na ANAC, um dos nossos diretores é economista, o diretor Juliano Noman, e ele sempre coloca esse argumento e eu acho muito interessante. Vamos dar uma olhada no tamanho do PIB dos Estados Unidos e no tamanho do PIB do Brasil? Hoje, em torno de 10 vezes, vamos colocar assim. Ou seja, nos Estados Unidos, se a gente pensar, vamos supor que é 0% nos dois lugares, só para a conta ficar fácil. Eles têm 10 vezes mais capital para ser investido nas suas empresas. Então, eu acho que não cabe esse argumento. São cenários muito diferentes. E assim também em outros países. E aí perguntam, mas na União Europeia é 50%. 50% para fora, porque dentro de todos os países da União Europeia é 100%.
E mesmo nos Estados Unidos, cada vez mais a discussão surge no sentido de abertura do capital lá também. E aqui eu trouxe uma coletânea de notícias, e se vocês perceberem, normalmente, quando se discute isso lá, também se discute no sentido de concorrência, de estimular a concorrência e de abrir o mercado. Tem um caso muito interessante recente, na minha opinião, que é o que aconteceu na Argentina, nos últimos 2 anos. Até 2017, a Argentina tinha 3 empresas, basicamente. Duas empresas dominavam o mercado, que era Aerolíneas e Latam. Aerolíneas, como vocês podem ver no gráfico aqui em azul, dominava o mercado. O novo governo assumiu uma postura, e aqui não vou entrar em tecnicismo, até porque o capital estrangeiro já pode ir lá há muitos anos, mas eles tinham outras limitações que a gente não tem, que é a liberdade de rota, de oferta, enfim. Mas o governo promoveu uma certa liberalização do mercado, e vejam o que aconteceu. Em pouco menos de 2 anos, nós temos novas empresas, e como vocês podem ver pelo gráfico, dividindo o mercado. O que isso significa? Significa mais opções para os consumidores, novos voos, muito provavelmente voos mais baratos. Porque falar em voo mais barato é complicado, porque você nunca consegue analisar o mesmo mercado sempre, com as mesmas condições econômicas, e não é só isso que afeta o mercado. Mas, enfim, você percebe claramente a Flybond, a Avianca, a Norwegian, a JetSmart crescendo na Argentina. E aí eu me pergunto, né? Por que essas empresas não vieram para o Brasil? Um mercado que é muito maior. Bom, o tempo era curto e sempre quando eu faço qualquer tipo de fala, eu gosto de terminar com uma mensagem de otimismo. O Brasil tem muito potencial. E aqui é uma foto daquele aplicativo Flight Radar 24 em tempo real. Vocês podem ver o número de voos no Brasil, em um determinado retrato que eu tirei. E hoje no Brasil assim, a gente tem em torno de 200 milhões de habitantes e 90 milhões de passageiros, dados de 2017. Ou seja, um índice de 0,4 passageiros por habitante. Enquanto isso, deem uma olhada nessa imagem do mesmo mapa nos Estados Unidos. Acho que eu não precisava nem falar o índice, né? A imagem fala sozinha. Nos Estados Unidos nós temos 320 milhões de habitantes e mais de 700 milhões de passageiros, o que daria um índice de 2,3 passageiro por habitante. Então era isso. Vou deixar o Dr. Antônio passar a palavra para o próximo orador, e agradeço muito o convite e a presença de todos. Muito obrigado.